RF com você de volta, ao vivo para todo o Brasil, nesta segundona. E hoje nós vamos falar aqui no nosso RF com você de um procedimento estético que vem chamando muita atenção. É a harmonização facial. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o dermatologista, o doutor Rodolfo Pires. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Muito bom receber você aqui hoje. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar de volta e nesse novo formato. E esse é assunto que interessa muita gente. Sim. Eu tenho muitas dúvidas, Gustavo Nolasco também tem. Então hoje a gente vai sentar aqui nesse sofazinho para tirar muitas dúvidas e você pode mandar a sua pergunta. Não se esqueça, estaremos aqui para atender você também. 19 99731 8135. Não se esqueça então de participar. E doutor, muitos famosos vêm fazendo esse tipo de procedimento, né? Eles estão mudando a aparência através da harmonização facial. Isso. E nós listamos alguns deles e os resultados são impressionantes. Maravilha. Vamos ver então no Vamos lá. VT. A lista de famosos que recorreram ao tratamento é grande. E não são só as mulheres que se importam com a beleza, não. Os homens também estão preocupados com o reflexo do espelho. Alok, o DJ mais queridinho do Brasil, se rendeu à técnica. Nas redes sociais, o artista chegou a ser criticado pelos fãs. Eles não aprovaram a mudança. Kelly Key também está na lista dos famosos que recorreram à harmonização facial. A Bela mudou a fisionomia e surpreendeu os fãs ao aparecer a rainha do rebolado mais famoso do Brasil também se rendeu à técnica. Olha só o antes e depois dela. O maior influencer digital da atualidade também quis mudar a aparência. Carlinhos Maia, que se destaca nas redes sociais, surpreendeu os internautas ao aparecer com o rosto mais magro e um tanto quanto diferente. E aí, gostaram? O meu rosto era muito fino, eu não tinha queixo. Lembra que eu disse a vocês, o pessoal me chamava de rosto de mosquito e blá 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 blá. Eu não tinha queixo, ó, tá vendo aí? Aí ele fez o meu queixo. A cantora e esposa do youtuber Whindersson Nunes, Luísa Sonza, também modificou alguns pontos do rosto. A cantora apareceu com o maxilar mais marcado e com a boca preenchida. Eu sou pior do que você possa imaginar. E não são só os brasileiros que estão mudando o visual, não. A modelo americana Bella Hadid também passou por uma super transformação. Olha só o antes e depois dela. Quanta diferença, hein? Aí você quer... De volta. E para a gente começar o nosso bate-papo, doutor, eu queria saber o que é então, de fato, a harmonização facial? Então, gente, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou super feliz. E falar para vocês que a harmonização facial nada mais é do que você avaliar, em primeiro lugar, a face do paciente, porque assim, cada paciente é um. E a gente tem que tentar desmistificar um pouquinho da harmonização facial e a padronização facial. Porque muitas pessoas, elas pensam assim, elas te viram, elas gostaram da sua bochecha, elas querem igual. Elas viram o seu lábio, elas querem igual. O que acontece é que a gente tem uma cefalometria e através dessas medidas que a gente realiza do paciente, a gente consegue ver qual é o melhor procedimento que vai ficar mais harmônico. E é por isso que a gente tem esse nome de harmonização facial. Mas, na verdade, são alguns pontos que a gente realça ou atenua com preenchedores que não são definitivos, tá bom? Mas que tem uma durabilidade legal de 9 meses, dependendo do lugar que você faz, da região que você faz, até 2 anos e meio. Então é um investimento bem bacana que a gente consegue fazer alguns pontinhos de sustentação, de projeção, para deixar o rosto um pouco mais harmônico. Isso você trabalha com a simetria. Isso, não necessariamente a simetria, mas a harmonia de quanto eu posso. Vou dar um exemplinho para vocês para ficar um pouquinho mais fácil.
Por exemplo, existem algumas pessoas que têm o queixo muito para dentro. Pra dentro. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não vou fazer para deixar simétrico, mas sim eu faço uma medida facial que eu consigo projetar esse queixo. Então, eu consigo projetar e deixar essa parte um pouco mais definida. E a gente consegue fazer a harmonização no rosto todo? Conseguimos sim. Os pontos mais visíveis hoje em dia são a região da bochecha, do malar, mandíbula, queixo, nariz e lábios. A gente tem feito também alguns lifts de sobrancelha, que a gente faz essa elevação do canto, abrindo um pouquinho o olhar, distanciando, fica bem legal. Então é bem bacana. E também a gente pode juntar alguns procedimentos. A harmonização, muita gente pensa assim, é só preencher, botar volume, não. É toxina botulínica, é o preenchimento, é um volumizador facial, melhorar a flacidez. Então, hoje em dia, nós temos vários produtos que você consegue fazer algumas técnicas para volumizar algumas regiões. Não necessariamente preencher, mas sim volumizar algumas coisinhas. E isso é feito dentro do consultório mesmo? Dentro de um consultório médico é feito. Tempo de downtime praticamente inexistente. Obviamente que a gente está mexendo com agulhinhas, com cânulas, mas pode ficar algum pontinho roxinho. Mas assim, você vem, realiza o seu procedimento, à noite você já está em casa, normal, vida que segue, trabalho que segue. Tudo certinho. Doutora, a gente estava comentando até antes da entrevista que muita gente faz a harmonização facial no rosto todo de uma vez só. Sim. Isso é indicado ou não? Então, existe uma quantidade padronizada mínima por sessão. Porque geralmente a gente vê as fotos dos artistas, a gente acha assim, foi numa tarde, fez tudo. E não é bem assim. Eu, particularmente, eu tenho um protocolo que eu sigo de um cirurgião plástico, inclusive é brasileiro, Maurício de Maio, fantástico. Ele que criou os MD Codes, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que são alguns códigos médicos para a gente sustentar a face. Então é super legal e bem recomendado. Quando bem aplicado, é super bacana. E aí, o que a gente faz? Em média, eu faço de 3 a 8 seringas por sessão. Mas assim, eu já vi gente fazer 10, 12, 23 seringas. Então assim, eu particularmente tenho essa parcimônia de dividir o meu paciente em etapas, em sessões. Já tive paciente de fazer 6 sessões. Até para não ficar aquela coisa, né? Nossa, ele realmente mudou o rosto, impactante. Entendeu? Porque o nosso organismo tem que entender o que está acontecendo para produzir o colágeno, para reter água no local adequado. E para ficar uma coisa bacana também. E muita gente procura, né, a harmonização facial, leva lá a foto do famoso ou de uma outra pessoa. E a gente tem que ter essa diferenciação também, né? De uma beleza real e de uma beleza que vem da internet. Isso. Essa história, inclusive, eu tenho falado muito nas minhas redes sociais com relação a beleza real e a beleza digital, que tem nos trazido um certo desconforto, porque assim, é bem o que você falou, o paciente ele chega, eu quero essa boca, eu quero essa bochecha, eu quero essa pele, mas muitas vezes aquilo, primeiro que é uma pessoa que vive da imagem, aquela pessoa vive da imagem, ela tem alguns outros procedimentos e não é só uma seringa que vai auxiliar. Ela faz outros tratamentos de pele, tem os cuidados em casa. Então, são algumas coisinhas e, obviamente, que a gente tem filtro. Hoje em dia, praticamente, todo mundo ligou o celular, já bate o dedinho filtro, no filtro. Aquela pele linda, né? Filtro é vida. Não, então, assim, isso que E aí a pessoa chega daí, ela não quer ter uma marquinha de espinha, não quer ter uma ruguinha. Tem gente que, às vezes, faz toxina botulínica, nem deu o tempo de intervalo entre as aplicações, tá mexendo um pouquinho, mas é porque não fez efeito. Não é porque não fez efeito. É porque você já está padronizada em algumas coisinhas. Então, o que a gente pode falar para os pacientes? Vejam o profissional que você vai fazer esse procedimento, há quanto tempo ele está no mercado. E outra coisa que eu acho super interessante, aproveitar que vocês estão prestando bastante atenção, que eu tenho certeza, é antes e depois. Eu tenho 2 pontinhos para falar com relação a isso. Eu acho super bacana o médico ter, sim, a prerrogativa de utilizar e mostrar os seus procedimentos antes e depois, né? Porém, o que acontece, o que eu tenho visto muito, é ângulos diferentes, fotos diferentes, luz diferente, lente diferente. Então, assim, até mesmo se você pegar uma foto sua e você tirar assim, você vai ficar de um jeito. Agora, se você tirar assim, mais posicionadinha, com uma luz diferente, entendeu? Tem alguns truques, Tem alguns truques que a gente mesmo faz, vocês fazem também para dar uma melhoradinha. Então, assim, esses antes e depois é muito complicado, principalmente voltando a falar da beleza digital, porque
porque cria uma expectativa irreal no paciente. Mas assim, a gente consegue fazer a harmonização facial com a combinação de alguns procedimentos, mas principalmente realizando uma cefalometria, que são medidas protocoladas também, e que a gente consegue então deixar o seu rosto mais harmônico, não deixar ele padronizado, igual dela ou igual dela. Existe um rosto perfeito? Existe uma conta que é feita para deixar aquele rosto perfeito? Existem algumas medidas, o que é muito bacana. Por exemplo, de harmonização de nariz, que a gente consegue melhorar o dorso, elevar a ponta. Nós temos um ângulo correto junto com a região do queixo, que a gente faz a medida certinho para saber o quanto a gente pode elevar essa ponta, quanto a gente pode projetar. Porque se a gente projeta demais, a gente eleva esse cantinho aqui que vocês estão vendo e a gente pode deixar um rosto masculino muito feminino. E doutor, eu tenho outros procedimentos no meu rosto. Sim. Eu consigo fazer a harmonização facial? Depende. Por exemplo, falar uma coisa que eu acredito que vocês consigam entender de uma maneira mais clara. Preenchimentos definitivos. Quem tem preenchimento definitivo não pode realizar procedimentos de harmonização em alguns pontos. Por exemplo, eu já peguei paciente que tem o polimetilmetacrilato. Você já ouviu falar que é o PMMA? Na bochecha. Aí ela queria projetar um pouquinho mais, elevar. Por que eu falo sempre desse ponto? Que muitas pessoas pensam nessa região e esquecem que isso daqui sustenta. Então, a partir do momento que eu sustento essa parte, eu diminuo essa flacidez aqui, diminuo essa marquinha e automaticamente eu emagreço o rosto. Então, é super legal. Mas aí, no caso dela, nós não podemos fazer. A gente teve que usar outras coisas, como bioestimuladores, que é super legal também, que faz parte da harmonização facial, mas que, se a gente for olhar em relação a preenchedor, a gente não consegue fazer. Isso foi o que aconteceu também com a Gretchen, né? Nós vimos na reportagem, muita gente criticou ela nas redes sociais e às vezes acaba criticando também o trabalho do médico, né? Sim. Mas é que ela já tinha outros tratamentos. E antigamente, vocês sabem, quando ela começou com essa história toda, a febre eram preenchimentos definitivos. Algumas coisas que, mas a gente vai colocar um silicone injetável, a gente vai colocar o PMMA, não que esteja proscrito, tá? Mas assim, alguns procedimentos como esse são proscritos para estética, mas não para medicina. Daqui a pouquinho,